Vamos abrir em nome do Senhor Jesus nossas Bíblias. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 apenas. 2 Coríntios 2, versículo 14. Texto precioso. Eu creio que esse é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Uma palavra muito preciosa para os nossos corações. Nessa noite, irmãos, se o Senhor permitir, tivermos tempo até às 8h30, vamos então analisar sobre algumas pérolas da vida cristã. Pelo menos temos proposto no coração pelo menos 10 pérolas da vida cristã. Mas antes eu quero fazer uma introdução lendo esse texto aqui. Depois vamos ter uma palavra de oração. Em seguida vamos meditar um pouquinho naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. 2 Coríntios 2, verso 14, a palavra de Deus assim se expressa: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, nós apresentamos diante do Senhor nesta noite, com temor e tremor, também com alegria em nosso coração, porque todas as vezes que nós nos reunimos, o Senhor tem algo a nos dizer, e como é bom ouvir a Tua voz, Pai. A Tua voz é uma voz restauradora, edificadora, curadora, a Tua voz é regeneradora. Entregamos nas Tuas mãos e confiamos a Ti a Tua palavra, para que o Espírito que a inspirou, a interpreta e revele aos nossos corações. Abençoa-nos, ó Pai, todos nós nessa oportunidade, que Cristo seja visto, seja reconhecido, que Cristo seja exaltado em nosso meio, que Teu Espírito tenha plena liberdade em agir em nossas mentes e corações, que possamos receber a Tua palavra, Pai, com alegria, que possamos proclamá-la com alegria, porque é a Tua palavra. Nós estamos em Tuas mãos, usa-nos como lhe convenier, Pai. E em Cristo nós oramos. Amém. Eu disse no início que esse versículo ele é muito precioso porque tem uma expressão maravilhosa, que graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Não importa, irmão, a circunstância, não importa tipo de problema. Nesse problema, se nós estivermos bem alinhados com o Senhor, conectados com o Senhor, numa vida íntima com Ele, Ele sempre nos levará em triunfo. Então, queridos, antes de mais nada, quero dizer algo importante, que a graça de Deus, ela concede aos regenerados o privilégio de nós refletirmos o caráter de Cristo. A graça concede isso, porque nós podemos olhar para Cristo então e contemplá-lo. É uma maneira muito adequada de nós lermos as Escrituras Sagradas. É olhar para as Escrituras e na mesma medida contemplar o Senhor, naquele sentido que Ele disse para aqueles religiosos: vocês examinam as Escrituras. Os religiosos faziam de uma forma inadequada. Eles examinavam as Escrituras porque julgavam ter nelas a vida eterna, e as Escrituras falavam de Cristo, e depois Ele disse assim: contudo, vocês não quereis vir a mim para terdes vida. Então, a partir do momento que nós estamos lendo as Escrituras, nós podemos contemplar o caráter de Cristo. Isso chama-se também meditação. Estamos lendo as Escrituras e, ao mesmo tempo, tendo uma consciência plena, uma convicção alicerçada naquilo que Ele disse, porque aquilo que Ele disse Ele vai cumprir. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então, quando nós contemplamos o caráter de Cristo, nós podemos aprender a Cristo. Porque o desejo dele, o desejo do Espírito é que nós aprendamos a Cristo. Aprendei de mim, disse o nosso Senhor, porque sou manso e humilde de coração. Então, pela palavra nós podemos então contemplar em realidade espiritual o caráter de Cristo. Isso é maravilhoso. Então, nós vamos ver na palavra todo o procedimento do Senhor, como Ele age, como Ele atua, como Ele fala, as suas reações quando Ele era então
rejeitado, confrontado, quando ele era subjugado a questionamentos totalmente para que de alguma maneira pegasse ele em alguma palavra. Então o Senhor Jesus sempre saiu disto de uma forma muito sábia. Então é de conhecimento de todos que o mundo, irmãos, em que vivemos, ele está mergulhado num lodaçal de pecado, perdido e em trevas. E somente a igreja do Senhor, ela pode ser um instrumento nas mãos de Deus para propagar e para exalar o evangelho da graça. Essa responsabilidade ele confiou a cada um de nós. A responsabilidade neste mundo que está se apodrecendo cada dia que passa, porque a Bíblia diz que o ímpio vai de mal a pior. Então nós podemos ser sal da terra e sermos também luz do mundo. Por outro lado, todos os irmãos e as irmãs que foram salvos em Cristo Jesus precisam ter uma consciência plena também de que podem gozar de uma vida triunfante. Eu não sei como é que é a sua vida no seu dia a dia, nos seus afazeres, mas talvez uma pergunta que você tem que responder ao seu coração aí: você tem vivido uma vida triunfante com o Senhor? Porque a Bíblia é muito clara que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ele vai nos conduzir. Agora, irmãos, Ele irá conduzir aqueles que verdadeiramente assumiram uma responsabilidade de viver não para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, queridos, a vida abundante, ela não se destina a uns poucos escolhidos. Todos os santos podem desfrutar em realidade espiritual desta vida triunfante. Nós não somos triunfantes, triunfante é Ele. Então Ele é que irá nos conduzir em triunfo. Então todos os santos podem desfrutar dela por meio de Cristo. E as Escrituras, elas apontam lá em Romanos capítulo 8, versículo 37, a palavra de Deus diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores. Seríamos vencedores se nós, pelas nossas próprias forças, iríamos batalhar as nossas batalhas. Mas teve um que não apenas, irmãos, entenda isso, Jesus não apenas nos substituiu na cruz, mas Ele é aquele que nos substitui também. Ele quer tomar a frente das nossas batalhas. Então, nele nós estamos, Ele é mais do que vencedor. Ele nos faz de nós mais do que vencedores. Por quê? Porque as batalhas é Ele que irá batalhar. E nós sabemos que a vitória no Senhor, ela é certa. Por isso que em todas as coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, quando nós entregamos a Ele, claro que nós vamos ter que partir para a batalha, mas quando nós chegarmos a um confronto com a batalha, certamente a vitória já está ganha. Se você ler 2 Crônicas, capítulo 20, a história do rei Josafá, que vieram 3 grandes grupos contra eles para destruir Judá. Então, Deus disse para ele o seguinte, depois daquela linda oração de Josafá: amanhã vocês vão descer contra eles, mas com um detalhe: nesta peleja, vocês vão para a peleja, mas não tereis que pelejar, porque a peleja não é de vocês, a peleja é minha, diz o nosso Senhor. Então eles foram para pelejar, mas quando eles chegaram para o confronto com seus inimigos, quando eles chegaram naquele local, quando eles olharam, eles viram somente corpos mortos. O Senhor confundiu eles ali e eles se destruíram e ajudaram um ao outro a se destruir também. O Senhor tem o controle e o governo de todas as coisas em suas mãos. Irmãos, nós
temos que compreender que o nosso Deus e Pai é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder e Ele cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Pedro diz assim na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E o mesmo Pedro, capítulo 1, versículo 4 e 5, diz que pela fé nós somos guardados pelo poder de Deus. Então eu tenho que crer que este poder me guarda. Estão me compreendendo, irmãos? Porque senão não vai fazer sentido eu confessar e pregar e não viver uma vida de triunfo, porque eu não sou triunfante, a igreja não é triunfante, mas Ele é quem nos conduz em triunfo sempre, sempre, todas as vezes. Então, queridos, um detalhe que é importante também: Deus é o nosso Pai, Ele nos salvou para que o Seu Filho bendito fosse glorificado através das nossas vidas. O que é o Filho ser glorificado através das nossas vidas? Interessante isso, né? Às vezes nós oramos assim: Senhor, glorifica o Teu Filho através da minha vida. Mas o que significa o Filho ser glorificado através das nossas vidas? Irmãos, é que quando as pessoas olharem para nós, eles vão ver as nossas boas obras. Um detalhe importante: nós não fomos salvos pelas obras, fomos salvos para as boas obras, nas quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Efésios 2, versículo 10. Interessante. Então, por isso que Jesus diz assim lá em Mateus capítulo 5, verso 16: assim também brilhe a vossa luz. Mas nós não temos luz própria, é o reflexo da luz dele. Ele é a luz do mundo, Ele habita em nós. Então a nossa luz irá brilhar. A palavra fala assim: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas ações, os vossos bons gestos, as vossas boas conversas, e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Então é esse sentido aqui. Cristo vai ser glorificado através de nós, nós iremos glorificar Cristo quando nós venhamos a viver uma vida que o expresse, que o manifeste, nas nossas conversas, nos nossos gestos, nos nossos tratos. Todo filho de Deus, ele deve ser uma pessoa cortês, uma pessoa educada, porque a graça de Deus, diz Tito 2,14, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, lembra? Então, é uma graça que nos educa, que nos torna homens e mulheres cortês, diplomáticos, com uma sabedoria infinita, porque Cristo é a nossa sabedoria. E o que é interessante, ninguém consegue resistir à sabedoria pela qual um Filho de Deus é habitado. Entende, irmãos? Mas para isso, o preço que temos que pagar é ter intimidade com Ele, é ler as Escrituras. O Espírito Santo sempre vai apontar para Cristo, mostrando toda a realidade daquilo que Ele é em realidade espiritual. Nós já sabemos que Ele fez uma obra, nós sabemos que Ele nos incluiu naquele sacrifício para que o nosso pecado fosse crucificado e morto e enterrado. Às vezes, muitas pessoas creem na sua morte com Cristo, mas não são sepultados. Por isso que tem muitos crentes que fedem, porque morreu e não enterrou. Aí fede, o velho homem fede. Tem que sepultar o velho homem, tem que crer que eu fui sepultado. Aí sim tem uma vida de ressurreição, juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, isso é uma coisa muito boa. Então nós já temos o Filho habitando em nós, é necessário que Ele cresça, que nós diminuamos. Quando Ele cresce, quando Cristo cresce em nós, ou em outras palavras, quando Ele é formado em nós, nós vamos ter o caráter de Cristo,
E o mundo aí fora não quer ver o quanto nós somos religiosos. O mundo aí fora não quer ver o quanto nós nos reunimos. O mundo aí fora não quer ver o quanto que você ora. O mundo aí fora não quer ver o quanto que você lê a Bíblia. O mundo aí fora quer ver o caráter da pessoa do Filho sendo expresso através da sua vida. Estão me compreendendo, irmãos? Então, deve ser natural, claro, na vida dos filhos de Deus, o desejo de serem bênçãos neste mundo. Mas muitos ouvem a palavra de Deus, escutam, mas não têm reação. Parece que estão anestesiados por um sopro do maligno que já cauterizou as suas mentes. É igual você jogar a palavra, é uma figura, a água é uma figura da palavra. Então às vezes a gente joga a água e a água cai nas costas de pato, ela não penetra, a pessoa não quer se envolver com o Senhor, com a sua palavra, mas deveria se envolver, porque, queridos, Cristo é a nossa vida, Cristo é o nosso Redentor, Cristo é a fortaleza da nossa alma, Cristo é a âncora da alma, Cristo é aquele que fez o curso por nós primeiro e penetrou além do véu, na presença direta e real de Deus. E Ele vai nos puxar para lá, é uma questão de tempo. O Senhor, irmãos, nesses tempos do fim, tudo vai convergir, este mundo será destruído por fogo, mas o Senhor já começou uma restauração no seu povo, alimentando o seu povo, levando o seu povo a uma vida de devoção a Ele, uma vida que o ame. Quando nós amamos a Ele, vamos expressá-lo, porque, irmãos, é gostoso você falar de quem você ama. Eu amo o meu Senhor, entende? Então temos que falar dEle, temos que pregar a Ele, temos que viver a Cristo. Quanto mais você o conhece, mais o Espírito Santo providenciará todos os recursos espirituais e celestiais para que então o Filho seja formado em você, até que você chegue a um ponto e venha dizer como o apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo. Irmãos, nós temos que tomar cuidado e ler atentamente quando o apóstolo Paulo ele particulariza ali nas escrituras algo para ele. Por exemplo, Filipenses 1:21 eu referi aqui. Ele disse assim: para mim, Cristo não é apenas a minha vida. Ele disse lá em Colossenses 3:4, quando Cristo que é a vossa vida, Cristo é a nossa vida. Então, mas para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, por que Paulo particularizou? Porque esta era a experiência dele. Paulo era Cristo que vivia nele. Paulo não tinha apenas a vida de Cristo, Paulo vivia, Cristo vivia nele. Se Cristo vivesse em nós, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso aqui. Às vezes nós estamos confessando a nossa morte e ressurreição com Cristo, mas Cristo não tem vivido em nós, é a nossa vida. O que significa Cristo viver em nós? Cristo se expressando através de nós. Para mim o viver é Cristo. Ele disse também lá em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em Paulo, não é mais Paulo quem vive. Paulo se entregou ao Senhor para que então este bendito Senhor o expresse através dele. Então, irmãos, isso é tão precioso, devemos estar atentos a isso. Será que aquele texto de Filipenses 1:21 é uma realidade na minha vida? Cristo é meu viver? Ou é eu que tomo as rédeas da história da minha vida? Não, irmãos, deve ser Cristo. E temos que orar por isso. Irmãos, nós não somos triunfantes por termos conquistado alguma coisa. Não somos nesse sentido. E nem mais que vencedores pelos nossos méritos próprios. A nossa vitória é por causa de Cristo e não para ser o nosso modelo. Cristo nunca pode ser o nosso modelo, irmãos, se verdadeiramente Ele não for a nossa vida. Quando Cristo é a nossa vida,
quando Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora, em que Paulo imitava Cristo? Paulo, ele dizia o seguinte: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, a minha vida é dirigida pelo Senhor. Ele disse assim, aquele texto conhecido nosso, 2 Coríntios 5, versículo 15: e Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, irmãos, Cristo não veio a este mundo para ser o nosso modelo, Ele veio para ser a nossa vida. Agora, ninguém de nós pode imitar o caráter do santo, que é Cristo. Ninguém pode. Agora, nós podemos imitar as pessoas que nós amamos. Tem irmãos muito queridos que eu tenho aprendido muito com eles e até procuro imitá-los. São muitos irmãos, né? Mas nós não temos a capacidade de imitar o caráter daquele que é santo, que é o santo, não é que é santo, que é o santo. A vida cristã é não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, amados, o combustível do cristão é uma coisa chamada graça de Deus. Sem a graça nós não conseguimos nem respirar. E todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque, irmãos, sem a graça nós não podemos fazer nada. Sem ela não somos nada, ou não somos nada sem a graça de Deus. Precisamos da graça, nada conseguimos a parte dela. O Senhor Jesus Cristo disse lá em João 15, versículo 5, a parte B: porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, será que essa palavra nos conquistou o nosso coração? Será que nós nos rendemos a essa palavra? Sem mim nada podeis fazer. Isso é uma realidade em nós? Nós vivemos uma vida de dependência do Senhor, e como é bom depender dele, irmão. Os homens aqui, a grande maioria, são casados, eles são cabeça dos lares, mas o que é mais importante, irmãos, existe um que está acima de nós, que é o nosso cabeça, e nós dependemos dessa cabeça para tudo. Quando nós não dependemos dessa cabeça, nós somos considerados cabeça oca, ou cabeçudos, ou cabeção, né? Vacilão. Agora, quando Cristo é o cabeça, eu reconheço que sem Ele eu nada posso fazer, irmãos, Ele sempre irá me conduzir em triunfo, e por meio de nós irá manifestar a fragrância do seu conhecimento. Como que pode, em que sentido nós iremos manifestar a fragrância do seu conhecimento? É quando eu tenho Cristo e tenho conhecimento a respeito de Cristo. Então a fragrância de Cristo irá se manifestar através de mim, porque eu vou falar dele. Conheço meu Senhor, sei como ele age. Então ele está habitando em mim, eu entreguei a minha vida diante dele, então tudo que me pertence, que eu tenho aqui no meu corpo, é dele. Então ele pode usar as minhas mãos, ele pode usar meus pés, a minha mente, o meu olfato, meus ouvidos, meus olhos, minha boca, tudo que é meu, devemos oferecer ao Senhor. Oferecei o vosso corpo, lembra lá em Romanos capítulo 6, para servir a justiça, o nosso corpo. Então, mas apresentai-vos o nosso corpo. Abra lá, por favor, em Romanos capítulo 6. Deixa eu mostrar para vocês um princípio aqui que me veio à mente agora. É muito interessante. Romanos capítulo 6. Vamos ler aqui, irmãos, apenas um ou dois versículos, mas eu creio que um versículo será suficiente para nós aqui. Então aqui, depois que houve a libertação do pecado, todo o contexto aqui fala da morte do velho homem. Então ele diz assim, Romanos 6, verso 18: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aí ele diz assim, versículo 19: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para servirem
membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Tem outro versículo aqui que eu não me lembro, irmãos, mas fala que é para oferecer o nosso corpo. Romanos 12, deixa eu ver se é esse versículo aqui. Romanos 12, isso, versículo 1. Olha que interessante, irmãos. Romanos 12, verso 1. Paulo está dizendo: rogo-vos. Ele está pedindo aqui veementemente: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, em que sentido oferecer o vosso corpo? É o nosso corpo, literalmente mesmo, templo do Espírito. Mas por que ele pediu para oferecermos o nosso corpo? Não a nossa razão. Porque só irá oferecer o corpo nas mãos do Senhor aqueles que são habitados pelo Senhor e que vivem uma vida de intimidade com Ele, para que Ele então possa usar o nosso corpo, nossos pés, nossas mãos, leva para onde Ele quiser. Estão me compreendendo, irmãos? Foi assim com Abraão, foi assim com o apóstolo Paulo, foi assim com os discípulos do Senhor, deve ser assim conosco também, nos apresentar o nosso corpo a Ele. Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, conforme Tu desejas. Então, queridos, nós devemos estar, mais uma vez, deixa eu reiterar aqui, devemos estar bem atentos, pois o mundo está farto de religião e dos religiosos. O mundo está farto, o mundo não consegue mais olhar para a religião e nem para os religiosos. Então, é um tempo onde os cristãos devem fazer a diferença. Porque o que reina hoje é o tradicionalismo, a hipocrisia, o fanatismo, o ritualismo. Devemos tomar muito cuidado com o ritualismo, uma coisa que nos pega, o formalismo. Tem uma outra que é muito interessante também, o chatismo, porque todo filho de Deus tem que ser gracioso e graciosa. Temos que extravasar a graça, não é assim? E outros ismos, que são todos eles filhos da religião. Então, amados, as nossas igrejas, elas podem estar cheias, porém, isto não significa absolutamente nada. Nada. Mesmo aquelas que parecem ser as mais abertas, estão cheias de cobranças. O Senhor Jesus não impõe nada para ninguém, Ele quer voluntariedade. Ele quer que nós venhamos dar um passo à frente, olhando para Ele e a serviço dEle. Então, esses Ele vai usar. Porém, irmãos, as pessoas que normalmente dão os passos à frente são as mais ocupadas, as mais atarefadas, porque aqueles que não têm nada para fazer, não serve para nada, e não presta para nada mesmo. Agora, os mais atarefados, que buscam intimidade com o Senhor, um relacionamento com a palavra de Deus, esses Ele vai chamar, e Ele vai providenciar tempo para a pessoa realizar algo, porque isso vai acontecer, irmãos. Essa pessoa que é ocupada, que vive em intimidade com o Senhor, serão pessoas que são mais visitadas pelo toque do bendito Espírito Santo, trazendo toda a realidade, toda a capacitação que talvez nós, estudando a Bíblia sozinho durante 10, 15 anos, não vamos ter experiência que talvez um irmão ou irmã que se vive em intimidade com o Senhor, se dispôs para o Senhor, é tocado pelo Senhor, aquele toque valeu para 10 anos. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Porque Deus é eterno, Ele age, Ele enche, Ele fortalece, Ele trabalha. Então, queridos, o mundo quer ver uma mensagem e não somente ouvir. Guarde bem isso. O mundo quer ver uma mensagem e não somente ouvir uma mensagem dos nossos lábios. Estão me compreendendo?
Isso é maravilhoso. Agora, de que adianta nós abrirmos os nossos lábios para pregar o Evangelho enquanto a nossa vida desmente ou desmente aquilo que nós pregamos? Lembra de Tito 1, versículo 16? Lá está escrito assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e são reprovados para toda boa obra. Deus não vai aprovar pessoas que professam o Senhor Jesus com os lábios, mas que não vivem uma vida adequada com aquilo que professam. Então são reprovados para toda boa obra. Deus não pode contar com uma pessoa que está mesclada com o mundo. Ou ela é separada para o Senhor, viver uma vida de santidade, ou então, às vezes ele quer fazer as obras para Deus, mas ele está fazendo para si mesmo, para ter o seu próprio reconhecimento e aplauso das pessoas. Então por isso que a cruz tem que operar profundamente. Irmãos, pela graça de Deus, eu e você, nós podemos ser instrumentos de Deus para tocarmos aquele que nos cercam. E quantas pessoas nos cercam no nosso dia a dia? Para quantas pessoas nós pregamos Cristo essa semana? Sabe por que nós não pregamos? Porque nós não cremos. Paulo fala assim em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13: cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Quando nós não cremos, nós temos vergonha de pregar o Evangelho. Paulo fala assim: não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como é que eles vão ser salvos se nós não pregamos? Como? Queridos, vou mostrar aqui agora com a ajuda do Senhor, através de algumas pérolas cristãs que nos foi dado, nós podemos testemunhar de uma maneira eficaz. Então, cada pérola, em realidade, é uma expressão do próprio caráter de Cristo. Eu havia separado aqui pelo menos umas 10 pérolas cristãs. Vou falar, quero passar por elas de uma forma panorâmica, não vai dar para nós analisarmos em detalhes cada uma delas. São inúmeras pérolas, mas nós separamos 10 que, segundo o meu ponto de vista e consultando o Senhor, são as mais essenciais para os nossos propósitos, para os dias de hoje, né? Então, cada pérola em realidade é a expressão do próprio caráter de Cristo em nosso coração. Primeiro, claro, lógico que temos que ter aquela convicção que Ele é aquela pérola. A palavra fala, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Temos, quando cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo, temos este tesouro em vasos de barro. Você é vaso de barro e eu também sou, mas nós temos este tesouro. Agora o tesouro está em nós. Como que vamos expressar este tesouro? Se você tiver um vaso na sua casa, você colocar um tesouro, colocar este tesouro em cima da geladeira, sei lá, algum local lá, quando alguém vai te visitar, ninguém vai ver aquele tesouro, porque ele está ali oculto dentro daquele vaso de barro, ou de um vaso qualquer que você tem na sua casa. Então, como que esse vaso vem a ser visto? Ele tem que ser quebrado, necessariamente tem que ser quebrado. Então, todo filho de Deus, para que possa expressar o caráter de Cristo, precisa de viver uma vida de devoção ao Senhor, consequentemente, uma vida de quebrantamento. A cruz, ela vai operar, trazendo para nós quebrantamento. As circunstâncias, o sofrimento, a dor, tudo isso Deus vai enviar, porque às vezes acontece alguma coisa conosco, parece que Deus esqueceu de nós. De repente é um quebrantamento. Não é assim? Nosso irmão Paulo tem enfrentado um câncer, não sei por que o câncer,
mas de repente é para um quebrantamento, nos torna mais sensíveis, nos torna mais volitivo à palavra de Deus, ao Senhor Jesus, traz mais convicção, a gente se aproxima mais do Senhor, porque quando vem alguma enfermidade, a gente só pensa em quê? Em morte. Mas isso aí não funciona com Paulo, porque ele falou assim para mim um dia: olha, eu estou preparado para morrer ou para ficar aqui. Lembra? Preparado. E a palavra fala: prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Mas nós temos esse tesouro, então às vezes o Senhor tem que nos quebrantar. E às vezes dói o trabalho da cruz em nós, o trabalho do Espírito em nós dói. Então, queridos, vamos analisar aqui algumas pérolas, quero passar por elas bem rapidamente. A primeira pérola, que podemos então analisá-la com bastante cuidado, é ter um coração agradecido. Essa é uma pérola preciosíssima, porque uma pessoa que agradece a Deus por todas as circunstâncias, ela tem aprendido o que significa 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Você não quer saber a vontade de Deus? Há uma pérola preciosa aí, ter um coração agradecido, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Não quer saber a vontade de Deus? A vontade de Deus para nós é esta preciosa pérola: em tudo dai graças. Mas está tudo dando errado para mim. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque eu não entendo ainda o propósito de Deus, o projeto de Deus sobre essa situação pela qual eu estou passando agora. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor está envolvido nisto. Faz-me saber, Senhor, os teus caminhos neste momento, para que eu te conheça, para que eu tenha um coração agradecido, para que eu possa dar graças sobre isso que eu estou passando agora, que eu não consigo. Irmãos, num mundo onde é normal exigir os direitos, o grato de coração, ele se destaca. Você está me entendendo? O grato de coração, ele não vai reivindicar os seus direitos, ele no mínimo vai querer que seja realizado na sua vida os seus deveres. O que eu tenho direito? Você nunca vai ver um filho de Deus autêntico, que tem pedigree, falar: quais são os meus direitos aí? Não, quais são os meus deveres? O meu direito ele já levou lá na cruz em Cristo. Por isso que Paulo fala assim: é melhor vocês sofrerem a injustiça. Irmãos, quem de nós quer sofrer qualquer tipo de injustiça? Ninguém de nós. Mas para o Filho de Deus é melhor sofrer a injustiça. Cristianismo é impossível de se viver quando Cristo é a nossa vida e nós vivemos a vida entregue a Ele. O nosso cristianismo funciona. Você não quer viver um cristianismo autêntico, verdadeiro, real, sem hipocrisia? Tenha um coração agradecido, em tudo dai graças. É difícil? Não é difícil, é impossível, mas com a vida de Cristo, pela habitação do Espírito, habilidade e capacidade do Espírito, nós podemos em tudo dar graças. Eu estou nessa escola e quero aprender. Irmãos, do ponto de vista bíblico, Romanos 8:28, a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós podemos dar graças em tudo. Nada acontece na nossa vida por acaso, por acidente, por incidente. É Deus providenciando as circunstâncias, nos provando. Esse texto aqui, em tudo dai graças, nós temos a revelação dele. Ter um coração agradecido diante de tudo. Então ele vai nos provar. Tudo que é revelado a nós, ele vai nos provar. Você aprendeu a lição, agora você vai passar pela prova. É igual no colégio, você entra, você estuda, você aprende, aprendeu, então vai passar pela prova. Ou você vai ser aprovado ou reprovado, mas há de enfrentar uma prova. E aqueles que entenderam que precisam ter um coração agradecido, falamos hoje pela manhã,
Tiago 1, versículo 2, irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, essa é a primeira pérola, ter um coração agradecido. A segunda pérola, irmãos, significa alegria. É uma segunda pérola da vida cristã. Quem está descansado na graça de Deus tem um bom humor. Sua vida, ela vai expressar alegria de pertencer a Cristo. Você é uma pessoa alegre? Uma pessoa que é alegre, ela está expressando Cristo. Você acha que você é uma pessoa azeda? Você acha que você é uma pessoa mal-humorada? Sim ou não? Você é gracioso? Você é graciosa? Queridos, o nosso regozijo, o seu e o meu regozijo procede de uma fonte segura, que é o Senhor. É uma fonte segura, Ele é a nossa alegria. Vou ler de novo aquele texto de Filipenses 4:4. Paulo estava preso, Paulo não estava gozando ali de uma bonança. Ele estava preso, ele disse então lá, escreveu: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nós nos alegramos, às vezes, quando vamos para uma festa, né? E queremos abraçar todo mundo, os nossos amigos do mundo. Não é errado. Mas, e entre nós? Será que existe esse desprendimento de abraçar uns aos outros? De oscular uns aos outros? Eu não gosto de beijar na face. Beija a mão. Pega o teu irmão e fala, senta aqui, eu vou te dar um monte de beijo agora na tua mão. Eu te amo, eu vou oscular. Se você não quiser beijar a mão, fala, tira aí o sapato, tira a meia que eu vou beijar teu pé. Aí você está crescendo em Cristo. Quanto mais você desce para baixo, mais você está crescendo. Mas a gente não gosta nem de tocar, nem de relar um ao outro. Nós somos chamados para um relacionamento. Nós somos seres relacionais. E a alegria que vem dessa fonte segura que é Cristo, habita em nós, está em nós. É Ele que é a nossa alegria. Tinha tanta coisa para falar sobre alegria aqui, mas eu quero passar rapidamente para nós verificarmos pelo menos essas 10 pérolas. Irmãos, esta alegria, entenda uma coisa, ela não pode nem deve ser comparada em lojas de conveniências na nossa vida. Ela é uma oferta da graça de Deus. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu capacito a vocês a serem alegres, porque eu coloquei o meu reino dentro de vocês. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. E o reino de Deus, Lucas 17:21, foi colocado dentro de nós. E agora você tem participado dessa alegria? Você tem participado disso? Sim ou não? Infelizmente, muitos cristãos parecem estar fazendo uma dieta na base de suco de limão. Só andam azedos, só andam murmurando, só andam reclamando. Como é que você está, irmão? Está tudo bem? Mais ou menos. O que aconteceu, irmão? A semana deu tudo errado. Não, a semana foi abençoada. O Senhor está moldando você. Olha para Ele, não tira os olhos dele. Vamos para a terceira pérola, parecido com alegria, chama-se contentamento. E a terceira pérola. Alguém disse certa vez o seguinte: para cada desejo realizado, nasce outro. Agora, guarde bem isso aqui que eu vou lhe dizer. Se você pensa que aquilo que você almeja conquistar nesta vida aqui vai lhe trazer contentamento, você está enganado. Porque contentamento é um estado de graça no coração. Todo coração gracioso, ele é contente. Porque se uma pessoa não é contente com aquilo que tem, jamais ela irá ficar contente com aquilo que ela almeja conquistar. Aquilo não vai trazer para ela contentamento.
porque o descontente é uma pessoa infeliz, é uma péssima testemunha do Senhor Jesus. Nós lemos aquele lindo texto de Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, irmãos, Cristo é a plena suficiência do cristão. Foi hoje que nós cantamos aqui, por isso estou contente, Ele me satisfaz contente. Irmão, nós não combinamos falar aqui do louvor, né? Vamos para a quarta pérola. Quarta pérola é descansar na soberania divina, ou na soberania de Deus. Queridos, bem-aventurado, profundamente feliz é a pessoa que crê que Deus tem debaixo do seu comando cada movimento deste universo. E Ele tem o controle e o domínio absoluto de cada mover neste universo. Deus tem o controle. Isso não é maravilhoso? Ele é o nosso Pai, o Todo-Poderoso. Queridos, cada pormenor da tua vida e da minha vida está no mais perfeito controle do nosso amado Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas e Ele governa todas as coisas. Ele é quem governa o nosso viver. Filipenses capítulo 2, versículo 13, vocês se recordam o que está escrito lá? Lá está escrito assim: porque Deus efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então é Ele quem governa, é Ele quem efetua dentro de nós tanto o querer dEle como o realizar dEle segundo a sua boa vontade. Agora, irmãos, a paz que excede todo entendimento, ela invade o coração daquele que assim confia no Senhor. Vamos para a quinta pérola, um linguajar adequado. Você tem se policiado com a tua fala no seu dia a dia? Um dos métodos, são infalíveis para se dar um péssimo testemunho, sabe o que é? A murmuração, a reclamação. É uma vida azeda. Todo murmurante, ele vive uma vida azeda no seu trabalho, no seu lar. Nada consegue satisfazer esse camarada. Porque, irmãos, a língua do murmurador, ela vai seguir a orientação do seu próprio coração azedo. Azedo. Como é terrível, ficar perto de alguém que só reclama da vida. Só reclama. Meu Deus, ó dia, ó azar. Misericórdia, não vai. Não tem uma vida de celebrante, uma vida que celebra, que festeja. Nosso Deus e Pai é um Deus que gosta de festa. Deixar meu povo ir, falamos hoje pela manhã, Êxodo 5, versículo 1, para que me celebre uma festa no deserto. Esse é o nosso Pai. Chamou o povo dele para celebrar a Ele, fazer uma festa com Ele. Então, irmãos, num mundo que está enterrado pelo pessimismo que ferrenho, quão boa é uma palavra dita a seu tempo. E por isso que a palavra fala em Filipenses 2,14, fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Filipenses 2, versículo 14. Mas vamos para a sexta pérola, significa liberdade. Liberdade. A obra de Cristo, aquilo que Ele fez em nossas vidas, ela foi completa, ela foi plena, ela foi perfeita, não precisa de retoques humanos. Agora, vitimismo, nem pensar na nossa vida, tem que ser descartado.
Na morte com Cristo nós somos libertos do velho homem e pelo trabalho da cruz, caminho da cruz, Ele está nos libertando do nosso egocentrismo, do nosso eu. Então, irmãos, não existe razão para nós buscarmos direitos ou reivindicarmos justiça, porque tudo que se refere à velha vida não pode mais fazer sentido para a vida dos salvos. Não vai fazer mais sentido. O apóstolo Paulo, ele afirmou lá em Filipenses 3, versículos 7 e 8, diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo por perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, Cristo é o centro da vida do cristão. Nós vivemos uma vida liberta. Uma vida liberta, uma vida em liberdade, significa uma vida, a gente pegar a nossa liberdade com que Ele nos libertou e colocar aos pés dEle e falar: Senhor, eu quero ser o Teu escravo, porque eu Te amo. Então, quando isso for realidade em nós a partir daí experimentaremos uma genuína liberdade, porque alguém vai assumir o comando das nossas vidas. As nossas orações farão sentido, os nossos pés caminharão caminhos de trilhos retos e adequados, porque o Senhor quem está nos dirigindo. Isaías 58:11, ele fala assim: o Senhor te guiará continuamente, vai satisfazer as nossas almas, vai nos guiar até em lugares áridos que muitas vezes nós não sabemos como agir diante de um problema que nos deixa perplexo. Então Ele tem sempre um caminho, Ele tem sempre uma solução. Agora vamos para a 7ª pérola cristã. Essa é muito importante, irmãos, pelo menos eu vejo, que chama-se perdão. Perdão. É dito que o revidar é humano, o reagir é animal. Agora, o vingar é demoníaco. Deixa eu repetir para vocês aqui. Alguém disse que, relacionado ao perdão, que o revidar é humano, o reagir é animal, e o vingar é demoníaco, e o perdão é divino. Que diferença, irmãos? Que diferença? Um coração que não é disposto a perdoar tem mais a ver com Satanás do que com o Senhor da glória. Porque o Senhor, sendo Deus, Ele se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, foi para a cruz e nos perdoou, e não se lembra mais dos nossos pecados. Agora, quem é você e quem sou eu para não perdoar aqueles que nos feriram, que nos machucaram? Quando nós não perdoamos, nós estamos colocando acima o nosso trono, acima do trono de Deus, porque sendo Ele Deus Todo-Poderoso, se encarnou na pessoa de Cristo Jesus e nos perdoou. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Queridos, as Escrituras Sagradas, elas vão nos ensinar que o perdão não é um conselho ou uma opção, não é conselho nem opção, é um imperativo divino. Lucas 6, versículo 38, a palavra fala assim, ali tem 3 imperativos: não julgueis para que não sejais julgados, e depois no final fala assim, perdoai e sereis perdoados. Lembre-se de uma coisa, irmãos, muito sério: Deus, o Pai, jamais nos dá uma ordem sem antes providenciar o meio certo para executarmos. Abram comigo em Colossenses capítulo 3,
versículo 13. Colossenses 3,13, bem rapidinho, irmãos, porque eu quero citar aqui as outras pérolas que faltam. Agora não vai dar para a gente comentar muito. Colossenses 3,13, a palavra de Deus, ela diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Mutuamente porque você vai errar contra mim, eu vou errar contra você, etc. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Como foi que Ele nos perdoou, irmão? Primeiro, Ele sofreu os mais terríveis sofrimentos. Ele derramou todo o seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados, lavados e purificados. Ele morreu a nossa morte. Agora, como que Ele nos perdoou? Ele esqueceu dos nossos pecados. Ele lançou os nossos pecados para trás de si, nas profundezas do mar, e colocou uma plaquinha ali: proibido pescar. Não venha pescar aqui não. Então, a vingança é de escravo, o perdão é de rei. Muito interessante nós atentarmos para isso. Mas vamos aqui para a oitava pérola. Estou passando rapidamente porque o nosso tempo já está acabando. Uma mente renovada. O que é uma mente renovada? É uma mentalidade que verdadeiramente tem se empenhado para pensar os pensamentos de Deus, para descobrir a vontade de Deus, para que o Espírito renove a mente cotidianamente. Ao nascermos de novo, nós ganhamos uma nova mentalidade. Eu e você, nós ganhamos. Os pensamentos do alto devem ser ou são o alvo de todo o regenerado. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Os teus pensamentos afasta você de Deus ou aproxima você de Deus? Essa é uma grande pérola cristã. O filho prudente é aquele que faz passar pelo filtro da palavra todos os seus pensamentos. Por isso que estão em Colossenses, volta aí na carta anterior, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8, temos uma declaração muito importante da palavra de Deus que diz assim, Filipenses 4, 8, nós lemos o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, releia depois este versículo e veja se você se encaixa dentro desses pensamentos propostos pelo Espírito Santo para cada um de nós nessa noite. Que tipo de pensamento tem ocupado a sua mente? Ah, mas aquele irmão, ah, mas aquela irmã. Queridos, que o Espírito Santo do Senhor tire da sua mente esses pensamentos malignos que são soprados do mais profundo do subsolo do inferno. A palavra fala em que nós devemos pensar tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tem 2 minutos ainda para falar de mais 2 pérolas. Vamos rapidinho aqui. A 9ª pérola é a Vitória. A Vitória não está aqui hoje, né? Não a irmã Vitória, mas a vitória. É da vontade de Deus que os seus filhos sejam vitoriosos. Essa é uma pérola cristã deixada para a igreja. Graças por Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Que verdade maravilhosa! Sendo Cristo o vencedor, irmãos, a igreja, ela é mais do que vencedora, porque a igreja está em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Irmãos, que testemunho maravilhoso pode dar
aquele que descansa na vitória que Cristo lhe concedeu. A vitória foi concedida a nós. 1 Coríntios 15, sobre o pecado, sobre a morte, Paulo vai resumir, concluir dizendo o seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma pérola maravilhosa a vitória. Por isso que a vitória na vida do cristão não é uma conquista, entenda isso, é uma dádiva, uma oferta gratuita vinda do trono de Deus para nós. A vitória nossa é um presente que nos foi dado, por isso que você é mais do que vencedor, ou mais do que vitorioso. Vamos para a 10ª pérola. Essa aqui, irmãos, ela é fundamental, deveria ser a primeira, mas colocamos ela por último aqui, porque eu iria comentar mais, mas que irei comentar menos. 10ª pérola chama-se graça. A graça. Esta é uma pérola, sim, mas de grande valor, valorosa demais. O gracioso é aquele que não fica espreitando a liberdade dos outros. O gracioso. Não fica vigiando o comportamento alheio. Esse é o gracioso. Não julga o próximo, não é religioso, não espiritualiza as conversas. Porque às vezes, irmãos, quando a pessoa ela se sente ofendida com alguma coisa, ela quer espiritualizar, ela está projetando aquilo que ela é nas costas do outro. Então, irmãos, a graça não faz de nós um chato de galocha, de forma nenhuma. Não vive de aparências. O descansado na graça é firme em suas convicções. Tem convicção. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por quê? Porque Ele conhece as suas limitações e Ele lamenta as suas próprias misérias. Aí tem graça para Ele. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador miserável. A palavra fala que esse desceu justificado para a sua casa, publicano e o fariseu. Está me compreendendo, irmãos? E essa pessoa tem plena consciência que nada merece, mas nada merece, e somente pela graça ele pode testemunhar a este mundo. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: não tente ser o que você não é. Para com isso. Cuidado para não colocar no mercado pérolas falsas. Muito cuidado. Logo descobrirão a farsa e você será desmascarado. Quer ser uma bênção? Vá ao trono da graça de Deus e ore, como orou o irmão do passado. Essa oração foi feita pelo irmão George Miller. Ele disse assim: Senhor, por Tua graça, faça com que o Teu bom perfume exale de minha vida e que o meu testemunho possa ser não somente de palavras, mas de vida também. E em nome de Jesus, amém. E amém. Vamos orar. Nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque Tu és um Pai que tem falado conosco. Obrigado pela revelação de Jesus Cristo crucificado. Pai Santo, que alegria é poder participar, ou ser participante da Tua santidade, da Tua glória, do Teu reino. Como é maravilhoso, como é gostoso ser participante do corpo de Cristo, a vida da igreja. Oh, meu Pai, muito obrigado, porque hoje é o primeiro dia da semana. Pedimos ao Pai que durante essa semana, Tu és aquele que continue dando os passos em nossa frente, batalhando as nossas batalhas. E que tudo aquilo que nós falamos aqui, Pai, nesta noite, Teu Espírito interprete para os nossos corações, revelando e formando Cristo em nós. Abençoa essa semana, Pai, que seja uma semana vitoriosa, onde nós venhamos a expressar todas as virtudes de Cristo que habita em nós. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém.